Então, vou começar aqui a gravação, a segunda parte da sétima aula. Então, nós vamos falar sobre uma representação uma forma muito útil, muito importante de representação de números, que é a representação binária dos números. Ok? Ela é muito importante porque o computador vai fazer assim. Eu posso te garantir que nesse momento milhões, talvez bilhões de operações binárias estão sendo feitas para transmitir essa aula daqui da minha casa para vocês, tá? E basicamente o que significa isso? Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a representação decimal. O que é a representação decimal? Então eu vou pegar aqui, tá dando para enxergar o número aqui? Eu vou colocar lá 437. Tá dando para enxergar o número aqui? Sim. Sim. Na verdade, quando você coloca 437, isso aí a gente aprendeu lá atrás, né? 437 é 400 mais 30 mais 7. Concorda? O 7 é, Gustavo, na casa das Unidades. unidades. O 30, o 3 está na casa das Dezenas. dezenas. E o 4 na casa das Centenas. centenas. Então, na verdade, olha só, eu estou transformando de novo aquele carinha ali. Estou usando o x aqui como multiplicação. Vamos usar o asterisco já, né? Mas já está sabendo programar. Mais 7, tá bom? Repare que tudo isso aqui está dizendo a mesma coisa. Isso é Então, o 30 vezes 10. quê? Oh, Você botou 3 vezes 30. 3 vezes 30, tem razão. É vezes 10, tá bom? E por fim, a gente vai fazer o seguinte, olha, o último passo que a gente vai fazer, cadê? Se eu conseguir. O último passo que a gente vai fazer é o seguinte, olha, na verdade é 4 vezes 10 elevado a 2 mais 3 vezes 10 elevado a 1 mais 7, surpresa, vezes 10 elevado a zero. O que dá 10 elevado a zero? 1. Dá 1. Então, 7 vezes 10 elevado a zero dá 7, certo? Então, repara que esse cara aqui, quando você coloca 437, na verdade é a mesma coisa que você falar, olha, 437 é uma representação decimal do número. Significa, então, que eu estou querendo dizer, olha, o 4 vale, eu pego aqui a posição dele, né? Então, o 7 está na posição 0, o 3 está na posição 1 e o 4 está na posição 2. Por isso que é importante a gente começar a contar do zero, tá? Então, eu vou pegar o 4 vezes 10 elevado à posição dele, mais o 3 vezes o 10 elevado à posição dele, mais o 7 vezes o 10 elevado à posição dele, certo? E isso daqui vai, se eu fizer essa conta vai me dar exatamente o número que eu tenho aqui, 437, tá bom? Se a gente for transformar agora, eu vou mudar de cor por enquanto, a gente vai ter que usar uma outra notação para isso, mas eu vou mudar. Não, vamos lá. Eu gosto disso. Não. Perdeu tudo, vou ter que colocar aqui de novo, deixa eu escrever aqui de novo. É o 4 vezes o 10 elevado a 2, mais o 3 vezes o 10 elevado a 1, mais o 7 vezes o 10 elevado a zero, tá bom? Ok, agora eu vou trocar de cor, eu vou pegar, sei lá, o azul aqui, e aí, o azul eu vou dizer o seguinte, o azul ele é representação, vai ser um número escrito em representação binária, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que ver é a seguinte, quando você tem uma representação decimal, você tem 10 algarismos, 10 dígitos, 10 algarismos diferentes, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se você tem uma cara da representação, a representação em base 10, decimal é base 10, você tem de 0 até 9 algarismos. Quando você está usando alguma coisa. Vamos fazer o seguinte: eu falei que ia fazer binário, mas a gente não vai fazer binário. Vamos imaginar que por algum motivo, em algum lugar do universo, existe um lugar, um programa, um computador que ele trabalha na base 5, certo? Na base 5. Ao invés de ele trabalhar na base 10 ou na base binária, ele trabalha na base 5. Eles descobriram lá uma maneira de medir 5 posições de forma bem barata, então eles decidiram fazer de base 5. É isso que a gente teria feito também. Se a gente achasse uma maneira barata de medir em 5 lugares,
a gente teria usado base 5 em vez de ser usado base binária. Então vamos imaginar, o azul é base 5. Então eu vou pegar aqui, vou ter que colocar um outro número aqui, que aquele número lá não serve. Poderia ter, se eu tivesse escolhido ele com mais cuidado, ele poderia ter usado também. Mas vamos lá, o azul está na base 5. Eu quero saber quanto que o azul vale na base 10, certo? Aqui em cima você pode falar, professor, o senhor fez um monte de conta para chegar no mesmo resultado. Isso é porque todas as contas foram feitas na base 10. Depois que eu fiz o igual aqui daqui para frente, tudo virou base 10 e eu estou trabalhando em base 10. O que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, ó. Eu quero esse cara na base 5 e eu gostaria de saber qual que é o valor dele na base 10. O que esse cara representaria na base 10? Ok. Gustavo, você chutaria o que a gente poderia fazer aqui para transformar esse cara na base 10? Não, Desculpa. sir. Para entender esse cara na base 10, eu tô falando que ele está na base 5. Então, na verdade, é o seguinte, olha, vai ser 4 vezes 5, que é a base, elevado a 2, mais, vou colocar esse carinha junto aqui, mais 3 vezes 5, elevado a 1, mais 2 vezes 5, elevado a 0. Certo? Agora é só a gente fazer a conta. Então, 5 elevado ao quadrado dá 25 vezes 10, vezes 4, 100. 100. Mais 5 elevado a 1 dá 5, vezes 3, 15. 15. Mais 5 elevado a 0 dá 1, vezes 2, 2. Então, esse número vai dar... Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Esse número vai dar... Mas aqui faltou... mas tudo bem. Acho que na hora que eu der o S, ele some. Que coisa, hein? E eu não consigo chegar para cá. Eu vou jogar na linha de baixo. Ok, tá lá. Esse número, olha só. O azul, que está na base 5, ele corresponde a 117 na base decimal. Na tua cabeça, na cabeça de quem for fazer a conta, fala assim, ó, eu vou falar as coisas para você, mas eu só sei falar na base 5, tá bom? Tá bom. Fala na base 5 que eu converto. Então tá aqui, olha. Ele fala isso daqui na base 5, e aí eu sei, beleza, ele tá falando de 117. Aí eu faço a conta com 117, aí depois a gente tem que ver o caminho inverso. Como é que eu pego o 117 e faço a conta que eu tenho que fazer, chego no outro número e converto esse número de novo na base 5 que o cara entende, tá bom? Percebeu qual que é o padrão aqui, Gustavo? Você pega o... Esse é a base da potência, né? Exato, exato. Eu troquei aqui em cima o 10, que era a base, eu troquei aqui por 5, ok? E aí virou esse negócio todo aqui. Vamos fazer agora, só que agora a gente vai fazer em binário. A gente vai fazer... Oh, caramba. Por que ele faz isso comigo? Ok, vou trocar. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer em binário, tá? Eu vou pegar um E se número... você quisesse pegar o 117 e mandar para base 5? A gente vai ver isso daqui a pouco. Ah, A ok. gente vai fazer o caminho inverso também. Como é que eu converto de uma base... por exemplo, eu tenho uma coisa na base 10 e eu quero converter ele na base 5. Por que base 10? Porque base 10 é a base que a gente sabe fazer conta, certo? A gente sabe fazer conta na base 10. Por isso que a gente converte na base 10, a gente faz a conta na base 10, pega o resultado da base 10 e transforma na base que a gente quer. O computador faz o contrário, tá? O computador, ele pega o cara na base 10, que você escreve, é o que você entende, ele converte na base que ele entende, que qual é? Binário. Binário. Ele faz a conta em binário e depois ele converte de volta na base 10, que é a que você vai entender. Então, como nós humanos, trabalhamos melhor na base 10, a gente está convertendo as coisas na base 10. Tem que perceber que o computador vai converter na base dele. E outra coisa também, no final, não interessa, para a gente não faz a menor diferença. Ele que faça na conta do jeito que ele quiser, contanto que depois ele me converta e eu consiga entender, eu tô de boa, tá? Nós vamos fazer a mesma operação agora com a base 2, o binário, que é a base 2, tá bom? Tá, o binário sendo base 2, diga para mim,
Quantos dígitos eu tenho? Quantos algarismos eu tenho que ter? 2. Que vai ser 0 e 1, tá? Então, o 0 e 1 não tem nenhuma coisa especial, é porque eu estou trabalhando com base 2, então eu só tenho dois carinhas, que é o 0 e o 1. Então, eu vou pegar aqui, vou pegar esse número. 1, 0... Tá dando para ver? Sim. Vou pegar esse númerozinho aqui, é um número até meio grande, né? Ah, mas ele é palíndromo, não gosto. Esse aqui é melhor, tá? Ok, primeira coisa que a gente tem que ver, a gente vai converter esse cara na base 2. Vamos converter esse cara na base 10. Porque a gente não sabe de cabeça fazer a conta com esse carinha aqui. A gente poderia até fazer a conta com ele, mas a gente não sabe, a gente vai converter. Depois a gente vai aprender, óbvio, mas agora a gente não sabe. E a gente vai converter esse carinha aqui para a base 10, que é onde a gente vai saber fazer a conta. Outra coisa também que você pode imaginar é, você é o computador, você acabou de fazer a conta na base 2 e você tem que apresentar ela para o humano que pediu, que não sabe base binária, e aí você tem que fazer essa conversão, tá bom? Então vamos lá. A gente vai ter que fazer a mesma operação. Então vai ser alguma coisa vezes 2 elevado a alguma coisa. Tá. Agora a gente tem que descobrir qual que é essa coisa, né? Esse primeiro aqui vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? O primeiro vai ser 2, vai ser 1 vezes 2 elevado a 5 mais 0 vezes 2 elevado a 4 mais 1 vezes 2 elevado a 3 mais 1, não, mais 0 vezes 2 elevado a 2 mais 0 vezes 2 elevado a 1 mais 1 vezes 2 elevado a 0. E aí agora a gente vai pegar. O que que dá 2 elevado à quinta? 4, 8, 16, 32. 32, mais 2 elevado à quarta dá 16, mas é multiplicado por 0. Eu ignoro. 2 elevado ao cubo, 8. 8. O outro vai 2 elevado ao quadrado, dá 4, mas é vezes 0, eu ignoro. 2 elevado a 1 dá 2, mas é vezes 0, eu ignoro. Mais 2 elevado a 0 dá 1. 1. Aí vezes 1 dá 1. Vezes 1 dá 1. Então é 32 mais 8 mais 1, que dá 41. Certo? Então esse número em verde aqui, em binário, corresponde ao 41 em decimal. Certo? Aí você pode fazer a conta com um decimal e depois você converte de novo para o binário, se você quiser, com o que a gente vai ver em seguida. Tá bom? Conversão de base, basicamente é isso. Você vai pegar os caras aqui e considera a posição, é importante, né? Começa o último cara vai ser o 0. E aí você vai elevar a base pela posição e multiplicar pelo algarismo que está ali. Então, veja só. 7 vezes 10 elevado a 0. 3 vezes 10 elevado a 1. 4 vezes 10 elevado a 2. Aqui eu falei que era base 5. Então, as operações vão ser com 5 elevado à posição. 2 vezes 5 elevado a 0. 3 vezes 5 elevado a 1. 4 vezes 5 elevado a 2. Aqui é binário. Então, a base é 2. 1 vezes 2 elevado à quinta, elevado a 5. Mais 0 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. E aí vai dar isso daqui, tá bom? Tudo bem? Vamos lá. O que a gente vai ver em seguida? A gente vai ver como é que eu faço uma conversão ao contrário. Eu tenho o cara na base 10, que é onde eu sei fazer operações. Olha a diferença também. Imagine que eu não saiba fazer as operações na base que me foi dada. Eu sei fazer a operação numa outra base. Então eu converto na outra base e faço as operações lá.
certo? Olha, esse que é o ponto. Eu estou convertendo para o decimal porque é onde eu sei fazer operações. Se eu soubesse fazer operação na base 7, eu converteria para a base 7 e faria as operações na base 7 e depois devolveria para a base que o cara me indicou. Entendeu? Então, repara, eu converto para a base que eu sei fazer as operações, faço as operações lá e depois eu converto de volta na base que o cara entende. Tá bom? Nós, por enquanto, a gente está assumindo que a gente só sabe fazer conta na base 10. Então, a gente faz as operações na base 10 e a gente conseguiu o resultado. E agora eu tenho que devolver a operação na base que o cara sabe manipular. Tá bom? Vou parar a gravação.